Como é bom nós estarmos reunidos no sábado para ouvir a voz de Deus, para sermos edificados espiritualmente. E às vezes a gente encontra-se aqui na igreja e por um motivo ou outro a gente termina nem sequer se cumprimentando. Muito bem, queridos. A mensagem de hoje está focada exatamente na experiência de Marcos ao escrever exatamente o seu evangelho. Nós temos 4 evangelhos no Novo Testamento. 3 deles são muito similares, Mateus, Marcos e Lucas, e por isso eles são chamados de evangelhos sinóticos, porque praticamente eles analisam a vida de Cristo pela mesma ótica. Por isso, evangelhos sinóticos. E um evangelho completamente diferente dos outros 3 é o evangelho de João. Os 4 evangelhos são de fato uma inspiração para a igreja ao longo de milênios. Mas o fato, queridos, é que a gente chega à conclusão de que a melhor definição de evangelho não é a definição etimológica, de que evangelho significa boas novas. A melhor definição é a definição bíblica que nós encontramos em Romanos 1,16, quando Paulo afirma taxativamente que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você já pensou nisso? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também dos gentios. Entendo que na realidade, mais do que conhecer os 4 evangelhos, Deus espera que nós sejamos o 5º evangelho. O 5º evangelho sou eu e você. Talvez o único evangelho que as pessoas leiam. Talvez o único evangelho que as pessoas entrem em contato seja de fato a nossa vida transformada pelo poder de Jesus Cristo. Para que eu e você sejamos o 5º evangelho, é necessário que o próprio Cristo escreva a sua vida na minha e na tua vida. É necessário que a nossa vida seja modelada à luz e à semelhança da vida de Cristo. Paulo afirma, por favor, Bíblias abertas em 2 Coríntios, capítulo 3, nós encontramos uma declaração extraordinária em 2 Coríntios, capítulo 3. O texto bíblico nos diz o seguinte, versículos 2 e 3. Veja o que nos diz aqui a palavra. Vós sois o que, amados? Vós sois o que? A nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Que carta era esta que era conhecida e lida por todos os homens? A própria vida dos cristãos. O versículo subsequente. Estando já manifestos como carta de Cristo, estamos nós já manifestos como a carta de Cristo, produzido pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então, quando nós afirmamos que pela graça de Deus, a nossa vida pode ser reescrita por Cristo e nos tornarmos assim o 5º evangelho, o único evangelho que muitos dos seus familiares irão ler, seus amigos de faculdade, de trabalho,
de infância, seus vizinhos, o único evangelho que eles de repente poderão ler é exatamente a sua vida. E queridos, quando eu falo sobre isso, eu quero te fazer um apelo: não se preocupe com a sua vida, nem tampouco com a vida dos outros, né? Mas se preocupe com a vida de Cristo. Nela nós encontramos a razão e o poder da existência. Deus seja grandemente louvado por esta visão. E o apóstolo Marcos, ele compreendeu isto. Marcos, na realidade, é o seu sobrenome. Você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado, qual é o seu sobrenome? Qual é o seu sobrenome? Às vezes nós conhecemos o nome do outro, não conhecemos o sobrenome. Marcos é o sobrenome. Qual era o primeiro nome dele? Bíblias abertas. Atos capítulo 12. Versículo 12. Atos 12, verso 12. Aqui nós temos uma síntese da vida, da família e do lar de Marcos. O Evangelho está aqui explicado, o Evangelho de Marcos. Atos 12, versículo 12, a palavra assim nos diz: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de quem? De Maria. Mãe de quem? Cognominado? Onde muitas pessoas estavam o quê? Congregadas e oravam. Grave bem isso. Onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando isso aconteceu? Aconteceu exatamente por ocasião daquela libertação miraculosa na madrugada, quando o anjo do Senhor libertou Pedro da morte iminente que ocorreria por meio de Herodes. Ele seria decapitado à semelhança de João Batista e do apóstolo Tiago. E quando ele então foi liberto, ele foi exatamente para a casa de João Marcos, onde a igreja estava reunida em oração e, de acordo com Ellen White, e jejum, intercedendo por Pedro, para que ele não tivesse o mesmo fim do apóstolo Tiago. Foi exatamente na casa de João Marcos que isso aconteceu. E aqui nós entendemos que o seu nome era de fato João e o seu sobrenome era o quê? Marcos. Interessante que aqui há uma mistura de um nome de origem do latim, Marcos, inclusive Marcos com U. Eu tenho um irmão, meu irmão mais velho, tem exatamente o nome de Marcos, mas no latim, Marcos com U. A palavra Marcos, ela vem de mártir e significa dedicado a Marte. Marte era exatamente o deus da guerra para os romanos. A palavra Marcos também significa grande orador e guerreiro. Não obstante, o nome João, que é de origem hebraica, tem um significado muito mais sublime. João significa Deus é repleto de graça e misericórdia. Você sabe o que é isso? Todas as vezes que a pessoa chamar pelo seu nome, se lembrar que Deus é repleto de graça e misericórdia, João significa Deus perdoa. Perdoa pessoas que nós jamais perdoaríamos. Perdoa coisas que nós mesmos não conseguimos perdoar. João significa Deus perdoa. E queridos, esta semana eu recebi um e-mail de um jovem casado. Em 2004, portanto há 11 anos atrás, ele cometeu um erro 5 vezes. E pela graça de Deus, arrependeu-se, foi perdoado, transformado, mas até hoje, em 2015,
ele não consegue se perdoar. Ele pensa que tem que contar para a cidade de 5.000 habitantes e para toda a igreja o erro que ele cometeu em 2004 para ser perdoado. Lamentavelmente, a fé dele está na justiça própria. Eu tenho que fazer isso. A fé dele está na confissão, não está na cruz de Cristo, não está na graça de Cristo. Tudo o que ele precisa é receber o que Deus lhe deu há 11 anos atrás. O perdão dele depende da graça que operou em sua vida uma transformação interior e produziu verdadeira libertação. Por que temos dificuldades em aceitar a justiça de Cristo como toda suficiente para a nossa salvação? Por que chegamos a pensar que nossos erros e pecados são maiores do que o acerto de Cristo na cruz? O que Jesus fez é infinitamente maior do que o que nós fazemos. É infinitamente maior. Por isso o apóstolo Paulo disse: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Queridos, nós não devemos olhar para nós mesmos, porque, como disse John Wesley, quando eu olho para mim não vejo como ser salvo, mas quando eu olho para a cruz, quando eu olho nos olhos de Deus, quando eu olho para o amor de Cristo, suspendido entre os céus e a terra, e cada pingo de sangue dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu não vejo como me perder. Então, por favor, deixe de olhar para si, liberte-se da justiça própria. O Evangelho do Antigo Testamento a define como trapos de imundícia. Olhe para a justiça de Cristo. Jeremias disse: o Senhor, justiça nossa. Jesus é mais do que suficiente. Jesus nos basta. Aceite esta grande verdade do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso despertará em você gratidão e mais e mais e mais e mais e mais e mais amor por Jesus. Porque ninguém consegue te compreender, te conhecer e te aceitar como Ele. Deus seja grandemente louvado por isso. Interessante, queridos, que a igreja cristã, existem discussões sobre quem escreveu o Evangelho de Marcos, se de fato foi João Marcos mesmo. O fato é que a igreja cristã, ela entende desde os seus primórdios que João Marcos, de fato, é o escritor deste Evangelho. Ele mesmo não se identifica, mas o seu Evangelho foi o primeiro a ser escrito, apesar de na sequência ser o segundo. O Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, provavelmente até o ano 70 a.C. Por que isto? Porque não é mencionado a destruição de Jerusalém em seu Evangelho. Papias foi bispo da cidade de Herápolis, na Ásia Menor. Ele é o primeiro escritor cristão que reconhece Marcos como o autor do Evangelho. E em seus escritos, Papias afirma que Marcos foi discipulado por Pedro, que Marcos tinha uma relação muito próxima do apóstolo Pedro. Inclusive, confirmamos isto em 1 Pedro 5,13, quando Pedro afirma que Marcos era seu filho, uma expressão espiritual que significa duas coisas. A primeira delas pode ser que quem conduziu Marcos a Cristo foi Pedro. E a segunda significa uma relação de fraternidade entre os dois. Pedro acompanhava Pedro, inclusive, na Babilônia, na evangelização. De acordo com Papias, Marcos era o intérprete de Pedro,
e também ia escrevendo as mensagens pregadas por Pedro repetidamente. O fato é que, diante de suas anotações, surgiu o Evangelho de Marcos. Outros pais da igreja, como Clemente de Alexandria, Orígenes, Irineu, próprio Jerônimo, também reconhece que João Marcos é o autor do Evangelho. O fato, queridos, é que o próprio Irineu afirma também que Marcos acompanhava os sermões, as pregações de Pedro e fazia as anotações, e daí então surgiu o Evangelho. E aí vem uma pergunta: o Evangelho foi escrito antes da morte de Pedro em Roma, por volta do ano 64 a 66 depois de Cristo, ou depois da morte de Pedro? Isso não importa. O que importa é saber que ele era todo de Deus e foi inspirado por Deus ao escrever este Evangelho. E o fato é que Marcos aqui nos deixa uma lição muito importante. A lição, queridos, de anotarmos, fazermos anotações dos sermões. Por que é importante anotar os sermões? Porque a semelhança de Marcos, é importante você acompanhar os sermões e fazer anotações. Aqui alguém pode me ajudar? Por que é importante fazer isso? Vocês já perceberam que às vezes na mesma semana a gente se esquece do sermão que ouviu no sábado? Esquece ou não esquece? Às vezes até no domingo você tem dificuldade de se lembrar qual foi mesmo o sermão do sábado. 72 horas depois a tendência é você esquecer. Por que então é importante ter exatamente este hábito que Marcos tinha de ouvir os sermões e fazer anotações? Aqui é uma coisa importante para nós aprendermos. Vocês já pensaram se nesse momento vocês estivessem escrevendo o que eu estou dizendo? O que eu passei horas para descobrir em estudo, vocês recebem em segundos, em minutos. Primeiro, queridos, essa prática espiritual de fazer anotações enquanto ouve os sermões, ela concorre para o nosso crescimento espiritual e valoriza a mensagem de Deus. Você não anota o que não é importante, você só anota as coisas o quê? Importantes. E você manda uma mensagem para você: o que eu estou ouvindo é extremamente importante. Segundo, quando você desenvolve esse hábito de fazer anotações, de escrever o que você ouve durante o sermão, isto aumenta a sua atenção, sim ou não? Escrever é pensar duas vezes, aumenta a sua atenção, por meio da qual o Espírito Santo atua em seu coração. Segundo, aumenta a sua memorização diante do que você ouviu. Concorda com isso? E terceiro, a sua interiorização. A palavra nos afirma em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Por que eu devo fazer anotações enquanto ouço os sermões à semelhança de Marcos? E daí surgiu o seu evangelho. Por que isso? Terceiro, queridos, porque me ajuda, por meio da recapitulação, me ajuda a fazer uma avaliação da mensagem. No momento que você faz anotações, você recapitula. E aí você faz uma avaliação da mensagem. Você pode meditar depois na mensagem que te tocou e trouxe uma palavra de vida ao teu coração. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Quarta razão. Cultivar esse hábito faz com que você, pela graça de Deus, tenha
condições de colocar em prática os pensamentos, as dicas e as sugestões da mensagem. Concorda com isso, Martinez? E quinto, queridos, ao fazer anotações, você aprende mais. Amém? Um determinado especialista em redação, Tom Romano, ele disse o seguinte: ele disse que escrever é fundamental para aprender. Nós estamos numa geração que não lê e não escreve, apenas assiste. E a Bíblia recomenda que nós leiamos e escrevamos. Então aqui nós temos pelo menos 5 razões que evidenciam a importância de seguirmos este hábito que Marcos tinha de fazer anotações enquanto ouvia o apóstolo Pedro pregando e compartilhando as experiências e seus testemunhos. Queridos, se você gostaria de ler um evangelho de autoria do apóstolo Pedro, leia o evangelho de Marcos. Pedro é de fato a principal fonte deste evangelho. Agora, diante dessas considerações que nós fizemos, eu sugiro que você desenvolva esse hábito. Eu sugiro, inclusive, quem tem aqui o boletim? Quem tem o boletim, gente? Eu estou vendo um boletim aqui. Sugiro que no próprio boletim, queridos, a pessoa que está hoje fazendo o boletim, quem é mesmo, gente? É o Kelvin. Kelvin, deixa, no caso, essa última parte do boletim em branco e coloca só em nome, acima o nome anotações. A igreja deveria providenciar canetas e pranchetas para quem quiser. Ou senão você pode usar a própria Bíblia como a prancheta para você fazer as anotações. É pecado fazer isso? Eu acho que não, né? Mas que você também pode pegar o seu celular molecular e também fazer as anotações. Mas faça as anotações, queridos. Nós temos aqui nessa igreja algumas pessoas que são incríveis. A irmã Maria, a mãe da Agnes, é professora aposentada. Ela tem um caderno e nesse caderno ela anota os sermões. Nessa brincadeirinha eu acho que ela já tem livros em casa e já fez uma biblioteca. Nós temos aqui outras pessoas, como por exemplo, a Neuza. A Neuza é pedagoga, teóloga, terapeuta familiar e agora está fazendo psicologia e também anota os sermões. Doutora Clarice, que também é psicóloga, eu tenho a impressão que você também faz anotações, né? Às vezes faz as anotações. Agora, um exemplo extraordinário de quem está sendo preparado para ser batizado no aniversário da igreja. Você já conhece o irmão Martinez? E a irmã Rose? Por favor, fiquem em pé, por gentileza. Queridos, esse casal simpático está aqui conosco já há mais uns 2 ou 3 meses. 4 meses já passou tão rápido assim, eu nem senti. E o Zico, juntamente com a Ariadne, estão dando estudos bíblicos para eles. Eu não gostaria de receber estudos bíblicos do Zico e da Ariadne, gente. Não gostaria. Porque eles chegam na sexta-feira de 8 horas e saem de meia-noite da casa deles. Estudando a Bíblia. E olha aqui, por favor, irmão Martinez. É o segundo em 4 meses. É o segundo caderno em 4 meses que o cara está escrevendo. Vai ter uma biblioteca em casa. E depois ele coloca isso aqui em prática e recapitula. Está seguindo o exemplo de Marcos, sabia disso? Queridos, quantos de vocês, a partir da semana que vem, desejam começar a iniciar esse hábito espiritual de fazer anotações durante os sermões? Kelvin, você está vendo aqui as mãos? Nós estamos tendo uma multiplicação de não sei quantos %. Quando isso acontecer, o pregador vai ser muito mais criterioso no que ele vai dizer. Porque além de estar registrado na internet, vocês também estão o quê? Escrevendo. Vocês concordam com isso? Queridos, enquanto Mateus escreveu para os judeus, e ele dá ênfase a Jesus como Messias, enquanto Lucas escreveu para os gregos,
e dá ênfase à humanidade de Jesus, enquanto João escreveu para o mundo e dá ênfase a Cristo como Deus eterno, Marcos dá ênfase a Jesus como servo, como filho do homem. A ênfase de Marcos está exatamente no serviço e no Cristo servidor. Isso é extraordinário. Marcos, ele não se detém muito nos ensinamentos de Jesus, mas nos milagres de Jesus, a ponto de nós encontrarmos no Evangelho de Marcos quase todos os milagres citados por Mateus e Lucas, que são evangelhos muito maiores. A ênfase de Marcos está na ação, na prática, na manifestação do poder de Deus através da pessoa de Jesus. Marcos, ele sempre está citando o deslocamento de Cristo de uma cidade para outra para suprir as necessidades dos seres humanos, necessidades espirituais, materiais, realizando milagres estupendos. Essa é a ênfase de Marcos. Queridos, a ênfase de Marcos é uma lição para a nossa vida. A nossa ênfase precisa estar na prática. Eu fico imaginando se nós falássemos menos e fizéssemos mais. Muitos estão pensando que a vida cristã consiste em vir à igreja. Estamos com os nossos olhos voltados apenas para a igreja, quando deveríamos também estar com os nossos olhos voltados lá para fora, para o mundo. Marcos nos apresenta que o foco de Jesus era o ser humano e não eu. Quem é o teu foco? É o ser humano, o próximo, ou é você? Como somos infelizes, como somos mal sucedidos do ponto de vista espiritual, quando o foco é o eu e não o próximo. Quando estamos mais preocupados com a gente do que com as pessoas. Lamentavelmente estamos perdendo Jesus de vista. Perder Jesus de vista. Quando isso acontece? Quando você olha para si mesmo. Queridos, a Bíblia aconselha que olhemos mais para Cristo. Ellen White, no livro Caminho a Cristo, ela diz assim: pensemos mais e falemos mais sobre Jesus. São João 14,15 diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Muitos só leem a metade do verso. Guardareis os meus mandamentos. E para alguns, queridos, a consequência se torna a causa. A causa é o amor por Jesus. Se me amais, se preocupe em amar a Cristo e a obediência virá inevitavelmente. Benjamin Franklin disse o seguinte: a primeira lição que devemos ensinar para os nossos filhos é a obediência. A segunda você escolhe. Mas a primeira é o quê? É a obediência. A obediência que vem por amor. Se me amais. E com foco na pessoa de Cristo. Um determinado teólogo, Warren Wiersbe, ele afirma que se tivéssemos de escolher um verso chave em todo o Evangelho de Marcos, ele escolheria Marcos capítulo 10, versículo 45. Bíblias abertas em Marcos capítulo 10, versículo 45. O texto bíblico nos diz, podemos ler juntos, igreja? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser o quê? Mas para e dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui está o verso-chave do Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 45. Jesus veio para servir e não para ser o quê, queridos? Servido. E veio para dar a vida em favor de muitos. Esta era a sua missão. E duas coisas que dão sentido,
que dão poder à vida e à existência, um grande amor e uma grande missão. Quem tem um grande amor e uma grande missão, liberta-se da crise existencial, da autoestima negativa, da solidão, porque um grande amor e uma grande missão dá poder à nossa vida e à nossa existência. Amados, entendamos que quem pratica o exemplo de Cristo descobre um dos segredos da vida espiritual e da felicidade. Um dos segredos do crescimento espiritual e da felicidade é de fato servir. O mundo está preocupado em ser servido. Albert Einstein disse: chegou o momento de trocarmos o ideal de sucesso pelo de serviço. As pessoas estão muito preocupadas em ter sucesso. O cristão deve estar muito preocupado em servir. E quando temos, queridos, essa predisposição interior, essa visão espiritual, esse hábito de servir, há uma descentralização do ego, a libertação, a alegria. Você desenvolve o amor, a bondade e a humildade. Queridos, uma das maiores práticas espirituais é servir. A semana tem 168 horas. Se nós pelo menos servirmos a Deus durante 1 hora, já teremos uma experiência extraordinária. 1 hora por semana. E esta 1 hora no sábado. Por favor, entenda que servir é fundamental no Evangelho. E cristianismo só é cristianismo quando ele é prático. Vocês concordam com isso? Talvez o motivo pelo qual você não esteja muito bem na sua vida espiritual é porque você está tão centrado em si que perdeu Jesus de vista. A nossa vida precisa estar centrada em Jesus Cristo, pela sua graça e pelo seu poder. Na semana passada, eu estava sentado no último banco. Estava sentado naquele último banco para ter uma visão panorâmica da minha igreja. O sermão aqui foi pregado pelo pastor Odair Almeida, intitulado A Queda de um Gigante. Vocês se lembram disso? Estão lembrados? A Queda de um Gigante, baseado em 1 Samuel, capítulo 17. Queridos, eu estava sentado lá atrás e eu tinha feito uma vigília, como eu fiz uma vigília hoje. Mas o dia menos apropriado para você fazer vigília é na sexta-feira à noite. Mas é o dia que eu termino fazendo minhas vigílias. O fato é que eu comecei a pegar uma piaba, depois eu terminei pegando um tubarão. Eu não estava orando, eu estava dormindo no sermão e me esforçando para prestar atenção ao excelente sermão do pastor Odair. Eu acho que algumas pessoas ficaram olhando e me criticando. Outras talvez podem ter sorrido um pouco do pastor. Não é problema. Mas teve uma pessoa que se levantou, foi lá embaixo, pegou um copo com água e trouxe para mim. Queridos, foi um santo remédio. Tomei a água e fiquei esperto. Obrigado, Elita, pelo seu carinho e pelo seu serviço. Isso é cristianismo. Nos dias de batismos, existe uma coisa linda que ninguém vê lá em cima. São as belezas ocultas do Evangelho. Pessoas que são o 5º Evangelho, que estão preocupadas em servir. Nós temos um quadro de diáconos aqui que realmente nos surpreende. O Marcos, que é o primeiro diácono, um homem de Deus, realiza um trabalho e só está preocupado numa coisa, em servir. Não está preocupado com posição, não está preocupado em ordenar, em mandar, está preocupado em servir. E juntamente com ele tem um outro chamado Robson. Queridos, o Robson me ajuda lá na sala de cima
a trocar de roupa. O Robson chega a tirar os meus sapatos por causa da questão do Parkinson. Você sabe o que isso significa? Um gesto espontâneo. Pessoas que vêm, no caso, para cá, às vezes de madrugada, trabalham durante horas e vocês não sabem. Não é verdade, Alex? Pessoas que se dedicam a essa igreja por trás dos bastidores, não estão aqui na frente como eu estou, mas nem por isso são menos importantes. As mãos, você vê, os pulmões, não. O que é mais importante? Meu rosto, vocês veem, mas o coração não. O fato de não vermos não quer dizer que é menos o quê? Importante, queridos. Amados, entendamos a importância de servir. Não fique de braços cruzados diante de um mundo que perece. Jesus morreu com os braços abertos. Não fique voltado para si. Tome a iniciativa de servir. Porque Jesus veio para servir e não para ser o quê? Servido. A coisa mais linda é você ver um cristão servindo por amor desinteressadamente. O amor é power. O amor dá poder à nossa vida espiritual. Sigamos o exemplo e as pisadas de Cristo. Seja um cristão servo. O livro O Monge e o Executivo. Quando esse livro chegou aqui no Brasil, o título original era O Servidor. Os estudiosos perceberam que esse título não vendia. O servidor seria até associado com o pessoal da área pública. Não venderia. Porque ninguém quer servir. Quer ser o quê? Servido. Aí mudaram o título para O Monge e o Executivo. Resultado, efeito explosivo em vendas. Durante muito tempo, o livro mais vendido no Brasil e ainda hoje está entre os mais vendidos. Um livro extraordinário sobre liderança. O Monge e o Executivo. Queridos, o título foi mudado porque quem entende sabe que a mentalidade contemporânea, dentro do egocentrismo humano, não é de ser servido, não é de servir, é de ser o quê? Servido. Mas Jesus tem no Evangelho de Marcos uma proposta radicalmente contrária. A proposta de Cristo é que nós descubramos o segredo da felicidade e do crescimento espiritual: servir. Amém? Que horas são? Que horas? 11h30. Temos tempo para mais coisas sobre o Evangelho de Marcos? Se temos tempo, queridos, observemos uma coisa muito interessante. A mãe de Marcos chamava-se Maria. E de acordo com Colossenses 4:10, Barnabé era primo de Marcos. A educação que Marcos recebeu de sua mãe foi um tremendo legado para toda a sua existência. Às vezes alguns pais se desestimulam porque chegam a pensar que o que dizem para os seus filhos entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Mas o que um pai e uma mãe falam fica no coração do filho, principalmente quando eles se vão. Fica o seu sorriso, suas palavras, seu exemplo, sua inspiração. A mãe de Marcos foi de fato uma inspiração para ele. Era uma mulher extremamente dedicada, que transformou a sua casa em uma igreja para transformar o mundo em Jerusalém. Interessante nós observarmos em Marcos capítulo 14, Bíblias abertas, Marcos capítulo 14, a partir do versículo 12, vocês vão descobrir algumas coisas.
Marcos 14, versículo 12 em diante, fala sobre a última ceia, aquele local onde Jesus lavou os pés dos apóstolos, de acordo com o Evangelho de João. O texto aqui nos diz o seguinte: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade. Que cidade? Porto Alegre ou Jerusalém? Porto Alegre ou Jerusalém? Que cidade? Jerusalém. Ide então à cidade, e vos sairá ao encontro um homem, trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa: onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, e pronto, ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Onde isto aqui aconteceu? Onde? Na casa de Marcos. Na casa de João Marcos. Mais ainda, Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. No pôr do sol do primeiro dia da semana, Jesus se manifestou visivelmente aos seus discípulos. João capítulo 20, versos 19 em diante, a palavra assim nos diz: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes o quê, queridos? Bem alto e bem forte, igreja: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez o quê? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes o quê? E se de alguns perdoardes pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Então o texto aqui mostra que eles receberam o sopro do Espírito Santo na casa de João Marcos, em Jerusalém. Eles receberam nessa ocasião o sopro do Espírito. E no Pentecostes eles receberam o vento do Espírito. Mais ainda do que isto, queridos. Atos capítulo 1, passando apenas uma página. Versículo 13. Quando ali entraram, subiram para onde? Subiram para onde? O cenáculo. Nós estamos realizando aqui o cenáculo de oração às quartas-feiras, de 10 para as 8. Este cenáculo, onde eles se reuniam, era a casa de João Marcos. Inclusive, Marcos estava entre estes. Versículo 15. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se-lhe a assembleia de umas 120 pessoas. Entre essas 120 pessoas, com certeza, Marcos ou João Marcos estava entre elas. Então nós encontramos no capítulo 2, versículo 4 o seguinte: todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Entre eles, João Marcos. O Pentecostes aconteceu no cenáculo, na casa de João Marcos. Quantas coisas extraordinárias aconteceram na casa deste apóstolo. Coisas espirituais. Queridos, quais são as coisas espirituais que estão acontecendo em nossa casa? A semelhança da mãe de Marcos, você estaria disposto a transformar a sua casa em uma igreja? Lares que transformam o mundo. Veja, por favor, em Atos capítulo 16. Lares que transformam o mundo.
quando você transforma o seu lar em uma igreja, inclusive através da reunião de pequenos grupos. Capítulo 16, versículos 3 em diante. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, aos quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne aonde? Na casa deles. Era uma prática da igreja transformar sua casa em um lugar de reuniões espirituais, onde coisas maravilhosas aconteciam, como orações, milagres, amor, suprimento das necessidades espirituais e materiais. Lares que transformam o mundo. Quais são as coisas que têm acontecido espiritualmente dentro da sua casa? Tem acontecido o culto familiar pela manhã e à noite. Tem acontecido a leitura da Bíblia e a oração. Quando foi que seus filhos te viu pela última vez de joelhos diante de Deus e lendo a Bíblia? Agora, quantas vezes o seu filho tem visto você diante da televisão ou da internet? Queridos, precisamos atentar para o fato de que as coisas espirituais não só devem acontecer na igreja, mas deve também acontecer em nossos lares, à semelhança do lar de Marcos. E quando isso acontece, coisas extraordinárias se manifestam nos corações da nossa família. Porque de repente algumas famílias estão passando por problemas. Seria pelo fato de que dentro de casa não estão acontecendo coisas espirituais? Eu não quero criticar e censurar ninguém, eu estou apenas querendo te levar a uma reflexão e despertar sua atenção para a importância vital do que acontece dentro da sua casa. A casa de Marcos em Jerusalém foi um local onde Deus manifestou seu poder várias vezes. Mas antes de manifestar o seu poder em nossa casa, Deus precisa em Cristo manifestar o seu poder em nossa cabeça, em nosso coração, em nosso corpo, em nosso caráter, em nosso comportamento. Vocês concordam com isso? Vocês concordam com isso, gente? Lares que transformam são casas de cristãos que se transformam em igrejas. Que coisa extraordinária. Para nós concluirmos, queridos, afirma-se que uma palavra predominante no Evangelho de Marcos é a palavra grega eutis. Ela aparece 41 vezes no Evangelho de Marcos. O que significa essa palavra? Significa imediatamente, logo depois, sem demora. Isto evidencia urgência. 41 vezes, Marcos repete a expressão imediatamente, logo depois, sem demora, perpassando nas entrelinhas a importância de sermos enérgicos, resolutos e urgentes em nossos atos espirituais. Os fatos que estão discorridos no Evangelho de Marcos foram resultantes dos atos. Então, atos e fatos. Esses atos foram imediatos, resolutos, urgentes. Jesus tinha um grande senso de urgência. Afirma-se que Winston Churchill, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, comandou todo o complexo militar britânico através de telegramas e memorandos. E tornaram-se famosas as suas etiquetas vermelhas. Nessas etiquetas vermelhas, ele escrevia: agir hoje. Agir hoje. Era a prioridade máxima. Queridos, este senso de urgência evidencia priorização.
nós precisamos priorizar as coisas de Deus urgentemente em nossa vida. O que você precisa fazer hoje para estar mais próximo de Cristo e ser todo de Deus? O que você precisa fazer? Por favor, ao sair hoje desta igreja, saia com esse senso de urgência, agir hoje. E para nós honrarmos o Evangelho de Marcos, por favor, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1, queridos. A palavra assim nos diz, de forma concisa, focada e direta. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de quem? De Deus. O que isso evidencia? Evidencia que a vida de Marcos estava centrada em Jesus. Que a minha e a tua vida esteja à semelhança de Marcos, centrada em Jesus. Que Deus abençoe. Um dia chegará quando o povo de Deus se unirá, e em uma só voz o coro celestial lá no céu irá cantar. Um dia chegará quando o povo de Deus se unirá, e em uma só voz o coro celestial lá no céu irá cantar. Eu vou cantar junto ao trono de Deus, diante do Rei eu quero estar. Eu vou cantar junto ao trono de Deus, diante do Rei eu quero estar. Quem quer cantar no céu? Pode levantar a mão aí. Amém? Eu quero te encontrar lá. Um dia chegará quando o povo de Deus se unirá, e em uma só voz o coro celestial lá no céu irá cantar. Um dia chegará quando o povo de Deus se unirá, e em uma só voz o coro celestial lá no céu irá cantar. Amém? Eu vou cantar junto ao trono de Deus, diante do Rei eu quero estar. Eu vou cantar junto ao trono de Deus, diante do Rei eu quero estar. Amém? Aleluia, aleluia. Esse dia em breve vai chegar. Aleluia, aleluia. Esse dia em breve vai chegar. Aleluia, aleluia. Esse dia em breve vai chegar. Aleluia. Glórias a Deus.
Muito obrigado. Queridos, nós vamos ter agora a oração final, logo depois o cântico de despedida, mas queremos notificar aos membros da comissão a gentileza de permanecerem aqui mais 5 minutos, nesta minha ala aqui à esquerda. O ancião Alexandro, está aqui o ancião Alexandro. Tocinho, Zico, vai ser você, porque o Tocinho está aqui atrás de mim. Zico, fica no caso à porta, por gentileza, para se despedir da igreja, por favor, porque eu vou estar aqui já para atender a comissão. Oremos. Santo Deus e Pai, enaltecido sempre sejas pelas mensagens da Tua palavra, que elas calem fundo em nosso coração, que possamos assimilá-la, interiorizá-la e praticá-la. Ajude-nos para que tenhamos experiências contigo que marquem a nossa vida e que o nosso ser seja transformado à semelhança de Cristo. Que apesar dos nossos erros e fracassos pessoais, possamos olhar para Jesus, que Ele seja a nossa força, a nossa inspiração, a nossa esperança, que Ele seja a nossa motivação para crescermos cada dia em nossa espiritualidade. Abençoes cada pessoa aqui presente, cada família representada, cada lar, e que ao sairmos daqui, imediatamente, coloquemos em prática o que a Tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus, amém. Saiamos cantando em paz